O som tá bom aí? Tá chegando bem? Tá. Não Se tá melhorar, arrastado, vira não, festa. né? Dessa vez eu botei o microfone certo. Se melhorar, vira festa. Hoje está tudo beleza, graças a Deus. Rapaz, esse troço é uma delícia, né? Ó, a gente vai para São Paulo, vai para o Rio, vai para Tocantins, vai para Sergipe, Não, aqui, ó. tudo dentro de casa. Uma beleza aí, maravilhoso. Abre mil possibilidades, né? Uhum. Já citei você. Agora vamos compartilhar. Pronto. Bom dia, queridos amigos e irmãos. Hoje é dia 2 de setembro de 2020. Nós estamos com o nosso irmão Calci, nos trazendo hoje a participação dele para explanar sobre o Evangelho lá de Goiânia. Bem-vindo, Calci. Muito obrigado, companheiro Walter. Um abraço a todos os amigos. É uma satisfação tê-lo aqui conosco. Meus irmãos, hoje é o aniversário da minha sobrinha, Gabriela, Gabriela Isabela. 3 aninhos, uma inteligência. Essa juventude que está chegando, ela está vindo com um preparo, aí a gente entende o porquê que está chegando a época, está acabando provas, expiações, está começando a regeneração. É uma juventude que vem com a espiritualidade, assim, um senso bem mais apurado das coisas, né? A providência divina já, o planejamento está lá longe. Vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar aqui para fazer o estudo do Livro dos Espíritos antes de dar as 9 horas. Saiu para nós a questão 564. O título é Ocupações e Missões dos Espíritos. Kardec indaga. Entre os espíritos, aos que são ociosos ou que não se ocupem com alguma coisa útil, aí os nossos irmãos respondem: sim. Mas esse estado é temporário e subordinado ao desenvolvimento de sua inteligência. Certamente há, como entre os homens, os que não vivem senão para si mesmos. Mas esta ociosidade lhes pesa, e cedo ou tarde o desejo de avançar lhes faz experimentar a necessidade da atividade, e eles são felizes em poder se tornar úteis. Falamos dos espíritos que alcançaram o ponto de ter consciência de si mesmos e seu livre-arbítrio, pois, em sua origem, são como crianças que acabam de nascer e que agem mais por instinto que por uma vontade determinada. Eu acabei de comentar uma coisa que cabe aqui. Ou seja, a gente escuta muito aí, tá chegando a hora, tá aproximando a regeneração. E não é uma pessoa. A regeneração não é o Calci, não é o Walter. É o planeta e todos aqueles que estão ligados a ele. Não vai adiantar falar assim, ó, o Walter está aproximando da regeneração, o Calci... Não. Não é 1 ou 2 ou 3, não. Aquele que estiver fora, que não tiver descoberto, aproximado da sua própria consciência, do seu livre-arbítrio e tomado consciência do semelhante, do irmão, que existe um outro que ele não é importante
tanto quanto... Não, somos todos importantes. E é o que eu estou falando. O planeta está desenvolvendo. Aqueles, a tia Igorina que falava, né? Que aqueles que não acompanharem vão para o chupão. Então, ela comentava isso. Fala aí para nós, Calci, a respeito dessa questão. O que você, como sempre, esse poder de síntese que você tem, extraordinário, né? É isso mesmo. O que caracteriza o planeta dentro daqueles 5 tipos que Allan Kardec coloca para a gente, né? Mundo primitivo, expiação em prova, regeneração, ditoso, feliz, celeste. O que caracteriza é a maioria da sua população. Então, quando a maioria, e maioria a gente entende como 50% mais um, quando a maioria já começa a se comportar de maneira que o classifiquem como num estágio superior, o planeta muda de categoria. E aí, aqueles que não acompanham e que estão atrapalhando o progresso dos demais são, não por ordem divina, não por castigo de Deus, esquece que Deus castiga, eles são atraídos, porque o que funciona no universo é a lei da afinidade, da sintonia. Né? Eles são atraídos aos planetas que com eles estão sintonizados no mesmo nível. Porque Deus não violenta ninguém, respeita a pessoa. É esse nível que você quer ficar? Ok. Te respeito profundamente. E aí a pessoa é atraída para o mundo tal. Né? E aí o planeta recebe pessoas, espíritos, que já estão naquela categoria a que pretende ser classificado, e aí é um surto de progresso fabuloso. Em poucos anos, dá-se um salto extraordinário, exatamente por esse afastamento daqueles que não estão mais sintonizados naquele nível e a chegada de espíritos que sintonizam com aquele nível pretendido, ou que já se começa a aparecer. É assim que a coisa funciona. É sempre a lei da sintonia e da afinidade. Não tem castigo de Deus, não tem anjo, não tem céu sendo aberto e Deus chegando, e Jesus chegando e botando para quebrar. Nada disso. É tudo na base da sintonia. É um espetáculo isso, né? A gente imagina o que é administrar isso tudo. Planejamento é Haja, maravilhoso. haja computador, né? Meus Para irmãos, controlar. vamos fazer o seguinte: vamos marcar nossa passagem para o destino certo, tá? E vamos começar fazendo as preces de hoje, abrindo os nossos corações, elevando os nossos pensamentos a Deus, agradecendo a Ele pela oportunidade, rogando por por um trabalho, por uma missão, de levarmos o amor, a caridade, a fraternidade a todos aqueles nossos irmãos que se encontram em desequilíbrio, em aflição e sofrimento diante de suas provas. Rogamos a assistência dos bons e devotados amigos Eurípides Bassanufo Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Allan Kardec, Jesus, nosso mestre e governador do planeta Terra, o nosso anjo da guarda, a quem rogamos a sintonia fina a fim de obtermos proveitosos conselhos e intuições. E como Jesus nos ensinou, eu os convido para, neste momento, em tom de louvor, em respeito, em agradecimento, elevar a Deus a prece do Pai Nosso.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis que caiamos em tentação, mas livrai-nos de todos os males, hoje e sempre, que assim seja. Hoje é dia 2 de setembro e está conosco Calci. A palavra é tua, meu irmão. Muita luz. Obrigado, companheirão. Uma alegria, uma satisfação grande de estar aqui com você. Mas eu vou te pedir licença, já que você homenageou a sobrinha querida. Eu também quero homenagear a dois grandes amigos. Sérgio Ribeiro Carvalho, companheiro, amigão desde a década de 60, no Rio de Janeiro, que aniversaria hoje, e Camila Mercedes, uma irmãzinha muito querida, que mora em Portugal. Então, recebam o nosso abraço aí pelas ondas da internet. Bom, companheiros, a gente ficou entre dois capítulos. O capítulo 7, que trata do ensino de Jesus, bem-aventurados os pobres de espírito, e o capítulo 23, que tem um título estranho. O título é Estranha Moral, ou seja, ensinamento estranho. E eu optei por esse. É um conjunto de ensinamentos, né, que Allan Kardec traz para nós explicações extraordinárias a respeito de determinadas palavras, determinados ensinamentos que Jesus deixou e que causam estranheza, como se ele estivesse ensinando algo absurdo. Muito bem. É disso que nós vamos tratar nesse bate-papo aqui, que eu tenho o prazer e a alegria de compartilhar com vocês. Eu gostaria de iniciar indagando o seguinte: você sabe quem foi Pero Vaz de Caminha? Ou essa aula você faltou? Pero Vaz de Caminha foi um homem que escreveu uma carta ao rei assim que o Brasil foi descoberto. Quando pisaram, botaram os pés aqui, ficaram maravilhados com a exuberância da natureza. E Pero Vaz de Caminha manda uma carta ao rei de Portugal, Dom Manuel o Venturoso, se não me engano, era esse o nome do rei da época, relatando a respeito das belezas, das maravilhas das novas terras descobertas. Muito bem. Ou seja, essa carta tem 520 anos. Foi em 1500, nós estamos em 2020, 520 anos. Eu tenho essa carta aí, aqui em casa. É claro que não é original, né? Não. É uma cópia de uma cópia de uma cópia. Mas o texto original, não traduzido. Pois eu digo uma coisa para você, meu amigo. Eu leio e releio essa bendita carta e não consigo entender o que está escrito ali. É impressionante. Escrito há 520 anos, na nossa língua, que foi escrito em português. A gente entende uma palavra ou outra, mas muitas das vezes o sentido da frase a gente não consegue alcançar. Há termos. O que ele quer dizer com isso? Com esse termo aqui? A gente não alcança.
escrito há 520 anos na nossa língua. Agora imagina você, algo que foi falado em aramaico há 2000 e quase 20 anos atrás, 2020 anos atrás, falado em aramaico, que era a língua que se falava na época de Jesus. Que 400 anos depois foi escrito em grego. Os evangelistas escreveram em grego, que era o inglês da época, era a língua universal da época. E que 400 anos depois foi passado para o latim. E que do latim originou algumas outras versões em outras línguas, até que mais ou menos no ano 1560 e qualquer coisa, um homem chamado, em português, chamado João Ferreira Almeida, pegou um texto em holandês, a origem desse texto é um pouco desconhecida, não se tem certeza, pegou o texto em holandês e traduziu para o português. É este texto, de 1568, escrito por João Ferreira Almeida, que veio para o Brasil com o nome da Bíblia. Pega a sua Bíblia ali, geralmente, quando você abre ela, está lá escrito João Ferreira Almeida, ou JFA, que a turma gosta de abreviar as coisas. Né? Revisto, atualizado e tal, porque teve que sofrer algumas atualizações, porque à medida em que as pessoas iam melhor entendendo o que é que foi dito, iam revisando, atualizando, melhorando, tal. Né? Então, é por isso que você encontra ela revisada, atualizada e tal, com essas informações. Então, se a carta de Pero Vaz de Caminha, há 520 anos, escrito na nossa língua, a gente não entende, em muita coisa passa batida, a gente não sabe o que ele quer dizer. Imagina a trajetória que os textos, estou falando do Novo Testamento, porque o Antigo Testamento é mais complicado ainda, que o Novo Testamento levou, que os ensinos de Jesus levaram, nesses 2020 anos, passando por tanta língua, passando por tanta coisa, até chegar aos dias de hoje. É por isso que chega com algumas informações que a gente lê ou a gente ouve, fala, ué, mas Jesus está ensinando o contrário daquilo que ele sempre pregou. É esse conjunto de ensinamentos que Allan Kardec, sabidamente, de maneira espetacular, coloca no capítulo 23 de O Evangelho segundo o Espiritismo e explica para a gente o que Jesus quis dizer. É isso. Então, olha só, como é que Kardec começa? Pega um texto que está em Lucas, capítulo 14, versículos 25 e seguintes. Como nas suas pegadas caminhasse grande massa de povo, uma multidão, Jesus, voltando-se para eles, disse-lhes: se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe, a sua mulher, a seus filhos, a seus irmãos, seus irmãs, até mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem lê isso, entende assim, então. Jesus ensina que nós devemos ser uns revoltados, a brigar com todo mundo. Briga com o pai, briga com a mulher, briga com os filhos, briga com os parentes, briga até com você mesmo. É isso que dá a gente lendo hoje o ensino que Jesus deixou. Está lá em Lucas, no capítulo 14, 25 e seguintes. E aí?
Jesus está dizendo que nós devemos ser uns reclamões, porque tem um outro ensinamento que diz: bem-aventurados os que choram. Então, vamos chorar. Vamos chorar porque Jesus disse que a gente tem que chorar mesmo, ficar sofrendo. E se não tem motivo para chorar, se chicoteia, se machuca bastante, porque aí você pode dar vazão à tristeza. Que aí você vai para o reino dos céus porque chorou muito. É um total engano sobre os ensinamentos de Jesus. E aqui, neste quem vem até mim e não odeia a seu pai e a sua mãe, mostra uma característica da língua que se falava na época, o aramaico. Uma língua paupérrima, muito pobre. Ou seja, poucos vocábulos, poucas palavras para definir muita coisa. A língua portuguesa é uma língua rica. A gente quase que tem uma palavra para cada coisa. É uma língua riquíssima. O inglês é uma língua pobre. Tem que usar de certos artifícios. A língua portuguesa tem muitos vocábulos. É uma língua rica. Mas mesmo na língua portuguesa, a gente encontra situações, palavras que, ditas assim, soltas, deixa quem ouve em dúvida. Quer ver, companheiro que está nos ouvindo? Eu vou falar uma palavra aqui. Manga. O que é que você pensou? Talvez como bom sacramentano e essas mangueiras lindas que tem aí, você deve ter pensado na fruta deliciosa, uma manga sabina, recém... Quando, Como? quando eu cheguei em Sacramento, o pessoal tinha um ditado lá, manguei, que é escapulir. Manguei, é um outro sentido da palavra. Então, quando a gente fala manga, não quer dizer exatamente a fruta, não. Você pode imaginar uma bela manga sabina recolhida no quintal da casa de Eurípides Barçanufo. Uma manga deliciosa. Mas manga pode ser fugir, conforme o Walter falou, manguei, caí fora. Ou como diz o mineiro, sartei de banda, fui embora, fui. Manga pode ser aquela proteção que tem na lamparina, a manga da lamparina. Pode ser a manga da roda do carro, um protetor ali contra poeira e tudo mais, que tem determinados equipamentos ali. Manga, mangar, pode ser zombar, ironizar. Você está mangando de mim. Então, a língua portuguesa, que é uma língua riquíssima, tem algumas palavras que significam coisas completamente diferentes. Imagine, então, companheiro, o aramaico, que era uma língua pobre. Poucas palavras para muita coisa, em quase tudo. Em quase tudo. Isso pode ser isso, mas pode ser aquilo, mas pode ser aquele outro. É por isso que há um Novo Testamento extraordinário, escrito pelo nosso querido irmão Haroldo Dutra Dias, o Novo Testamento, em que ele traduziu do grego para o português do Brasil, e ali ele colocou as diversas interpretações que determinadas palavras têm. Com isso, você lendo, você tem uma abertura maior. Mas as demais Bíblias geralmente não tomaram esse cuidado, botaram uma interpretação única. E aí a gente encontra isso aí. Na época de Kardec, a única obra que havia possível da Bíblia para consultar era essa, de modelo muito reduzido, muito restrito. Então, tem lá o ensinamento de Jesus. Se alguém vem a mim, mas não odeia seu pai, sua mãe, seu irmão, a tudo, até mesmo a ele, tem que ser um sujeito que tem que odiar todo mundo para poder ser discípulo de Jesus. É isso que Jesus está dizendo? Não. Pobreza da língua aramaica,
que Jesus está dizendo. Aí é que está. É por isso que é necessário, absolutamente imprescindível, a gente pegar um ensinamento do Cristo e tirar dele aquilo que ele estava querendo dizer, não aquilo que o evangelista escreveu, não aquilo que 400 anos depois foi colocado no latim, não aquilo que depois alguém interpretou. Então, um bom texto bíblico é aquele que vem do grego direto, porque aí tem menos dessas informações meio complicadas. Mas, objetivamente, o que Jesus está querendo dizer com isso? Odiar. É amar menos, dar preferência. Aí a coisa fica tranquila, né? Esclarece. Jesus está dizendo: aquele que vem até mim, mas tem mais amor às suas coisas terrenas, seu pai, a sua mãe, as coisas materiais, a seus vínculos aqui, não é digno de mim, não é o meu verdadeiro discípulo. Mas como assim? Eu não entendi. Quer dizer que tem que desagradar o pai e a mãe? Não, é isso não. Mesmo porque tem um outro capítulo, que é o capítulo 14, que diz: honrai pai e mãe, que é um dos mandamentos e que Jesus se bateu muito em cima disso e a doutrina espírita vem explicar. Honrar pai e mãe. Não é não ligar para o pai, para a mãe. Porque, infelizmente, teve muita gente que pensou assim, então é largar o pai, largar a mãe, e foram viver nos mosteiros e tal, largar tudo. Larga a responsabilidade de sustento da família, larga tudo, deixa todo mundo na miséria e vai servir a Deus, vivendo uma vida ociosa, que é o texto que o nosso amigo Walter leu na abertura aqui dessa conversa nossa. Jesus está falando. Para a gente fazer algo, por exemplo, ser discípulo dele, a gente tem que dar prioridade a isso. A matéria é necessária? É claro que é. Nós estamos num corpo físico que tem exigências, precisa ser nutrido, precisa ser conservado, precisa ser protegido. Então, nós devemos cuidar, sim, da matéria. Mas não pode ser o objetivo principal da vida. Se nós somos espíritos, se nós somos filhos de Deus, se nós somos os seguidores do Cristo, devemos dar prioridade, embora atenda a tudo aquilo que a matéria exige e precisamos atender, é preciso que o objetivo da vida seja o sentido espiritual. Odiar a pai e mãe, amar menos. A gente encontra isso, por exemplo, em Francisco de Assis. O pai de Francisco de Assis, senhor Pedro Bernardone, queria que ele fosse um cavalheiro. Aqueles cavaleiros que andavam, né, com uma roupa branca, bonita, uma túnica linda, com uma cruz vermelha no peito e tal, e protegiam as pessoas tal, na caminhada que faziam. Que ladrão já tinha desde aquela época, protegia as pessoas, né, principalmente aos cristãos que faziam peregrinação até Jerusalém. E os caminhos cheios de ladrão, bandido, para tudo quanto é lá. A terra vem melhorando muito. Naquele tempo o número era bem maior de bandido, de ladrão. Então, eles protegiam. O senhor Pedro Bernardone queria que Francisco de Assis fosse um cavalheiro, protetor e tal. Ele até chegou a participar de cruzadas, uma das cruzadas.
Francisco de Assis participou. Aquelas que invadiam, guerreavam, tal, aí ele chegou. Mas Francisco de Assis viu que não dava para atender ao pai material e atender ao pai espiritual, ou atender ao representante do pai na terra, que é Jesus. Então, ele deixou o pai terreno. Às vezes, a gente tem que fazer assim. Às vezes, a gente tem que desagradar para cumprir um objetivo maior, espiritual. Francisco de Assis fez assim. Chico Xavier abandonou os irmãos lá em Pedro Leopoldo. Teve que deixar a convivência dos irmãos. Uma história linda, Chico. Mas ele, num momento, um profundo amor pelos irmãos. Ele não saiu com raiva, não. Não é isso que Jesus está dizendo. Brigue, fique com raiva e saia, não. É por maior amor a uma outra causa. É este o ensinamento que Jesus coloca. Chico Xavier deixou os irmãos para poder efetivamente cumprir a sua missão. A sua casa não havia possibilidade de ele receber aquelas obras extraordinárias por conta de muita gente, e a entrada de muita gente, muitos irmãos, muita gente. E ele precisava ir para um outro canto, veio para Uberaba. Terreno que Eurípides Bassanufo já tinha aplainado para a chegada de Chico Xavier depois. É isso, é este o ensinamento de Jesus. Olha um outro aqui que Allan Kardec destaca para a gente. Aquele que houver deixado pelo meu nome. E aí lá vem novamente sua casa, seus irmãos, suas irmãs, seu pai, sua mãe. Quem lê fica falando, oh, mas Jesus é contra a família, então. Seus filhos, suas terras, receberá o cêntuplo. Não tem investimento que dê remuneração melhor do que essa. O cento é 100 vezes mais. É como se você botasse R$ 100, R$ 100, e recebesse 100 vezes mais, R$ 10.000. 100 vezes mais. Não tem investimento. Mas Jesus coloca, por amor a mim, destacando aí a importância de a gente destacar o aspecto espiritual. Porque aí nós temos que desagradar. Deixa de atender em nome de algo maior. Não é por briga, por dissensão. Não. Vou brigar e depois eu vou. Conforme foi a prática, infelizmente, durante muito tempo, por entendimento equivocado dos ensinos de Jesus. É por amor a mim. Não é por raiva do outro. Por amor a mim. Por dar mais importância à questão material do que à questão espiritual. Jesus diz, é preciso que a gente atente, que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência corpórea. Tem gente que acha que tem que cuidar só do espírito e deixar o corpo. Não vai cuidar nem do corpo e nem do espírito, porque um está atrelado no outro. Você tem que atender às necessidades do corpo. Tem que atender às necessidades do corpo. A fim de que você possa galgar a sua ascensão espiritual. É isso que Jesus está trazendo para nós de ensino e que foi tão mal entendido. Não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra.
Eu não vim trazer paz à terra, eu vim trazer a espada. Porquanto eu vim separar, lá vem de novo, o pai do filho, a mãe da filha, a sogra, a nora, e o homem terá por inimigos os de sua própria casa. Eu não vim trazer a paz à terra, eu vim trazer a espada. Ah, tem muita gente que imagina que Jesus é um guerreiro. Está certo que a concepção na época do Messias, o Messias que viria, seria um guerreiro, queria destroçar o Império Romano que sufocava o povo judeu e vencer a todos. Isso é um pensamento da época. Não dá mais para a gente pensar assim a respeito de Jesus. Mas como é que fica isso aqui, então? Este ensinamento. Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer foi a espada. Está em Mateus, no capítulo 10. Capítulo 10 é ensino de Jesus direto para os discípulos. Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. A espada da luta da gente contra o nosso maior inimigo. Dá para você imaginar quem é o seu maior inimigo? Vai para frente do espelho e olhe. Porque é muito difícil vencer o inimigo que está aqui dentro. O inimigo lá fora, a gente evita, muda de calçada, não atende telefone, não quer saber mais. Ok, se livra dele. Não é? O inimigo que está aqui dentro. Aquela pessoa que foi o que foi e que hoje, esclarecida pelo Evangelho do Cristo, luta, espada, luta, briga, para vencer a si mesmo e poder crescer, poder evoluir, poder atingir um nível tal de evolução que o coloque numa situação tranquila, a fim de que a gente consiga entrar nesses mundos mais avançados, espiritualmente, moralmente, tecnologicamente. Se hoje a gente fica maravilhado com essa possibilidade que a gente tem de botar um celularzinho aí de R$ 300 e falar com o mundo inteiro, se conectar, vai ouvir, a gente fica, imagina aquilo que há lá nos mundos celestes, que nos aguarda, que nos espera. É esse o sinal que o Cristo dá para a gente. Preste atenção, fala Jesus. Você é um espírito vivendo uma experiência física. Nunca perca a certeza absoluta de que você é espírito, filho de Deus, e que um dia será um espírito perfeito. Mediante os seus esforços, o uso da espada. Espada não é só um instrumento que fere o outro, mas também um instrumento que protege, que guarda, que preserva os valores que você já amealhou, já conseguiu arrebanhar e prosseguir nesse seu processo evolutivo extraordinário. Esses são, assim, esse bate-papo rápido, alguns dos ensinamentos que constam do Novo Testamento, que causam estranheza pelas palavras, mas que, quando a gente mergulha no espírito delas, o que elas querem dizer, a gente se maravilha com tanto ensinamento bonito que Jesus deixou e que a doutrina espírita facilita para a gente e nos explica.
Muita paz para todos. Calci, eu aprendo muito e acredito que a grande maioria das pessoas que nos acompanham também aprendem. Recordando aí na palestra sua anterior, né, você participou conosco aqui, você falou fora da caridade, na nossa salvação, e você trouxe lá como se chegou a isto. Hoje você nos trouxe, com um exemplo aí, a carta de Pedro Vaz de Caminha, nos trouxe as mangas, né, que a gente podia ter falado até mesmo da possível, que é a mangueira, né? Mas uma coisa, eu recebi um comunicado, uma mensagem do nosso confrade André Palhares, outro dia, abordando uma preocupação. Ele é uma pessoa muito estudiosa. E baseado naquilo que você nos trouxe hoje, da interpretação, vem surgindo uma corrente, não sei se já chegou a ter o conhecimento, eu vou ler para você só um pedacinho, só um pedacinho. Os espíritos, entre aspas, superiores, estão atualizando o livro dos espíritos. Olha o perigo. Olha no que isso pode... Você falou, eu lembrei disso, porque naquela exposição anterior você explicou como se chegou a fora da caridade não há salvação. Se você pega aí, já começa... Ele mandou para mim, aí está lá assim, questão, item 1.1. O que é Deus? A resposta original. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Aí já começa a atualizar. Deus é o todo. Na atualização. Então, assim, eu sei que é uma coisa francesa, mas fazer essa riqueza que você faz, de mostrar com estudo o entendimento, igual você falou para nós, abandonar pai e mãe parece muito, é contrassenso, isso não vem de Jesus, mas porque a gente tem que entender. Então, a mesma coisa, mas muito me preocupa quando a pessoa faz uma interpretação sob o título de que está atualizando. O evangelho é atual. Se você lê ele hoje e a sua situação é uma, você vai ter uma mensagem. Amanhã, ele pode dizer coisas diferentes, mas no mesmo texto. Sendo que você só tentou um detalhe da sua circunstância daquele momento. Mas o evangelho, opinião minha, não se tem que fazer nada do que a obra de Kardec. O que a gente tem que fazer, e a gente ainda está muito atrasado, é justamente estudar, aprender e, como você muito gosta de falar, colocar em prática. Eu acho que a gente tem que ter medo do que... É aquela velha historinha que a gente aprendeu na escola. Quem conta um conto, aumenta um ponto. É mesmo. Companheiro. Eu fico imaginando assim, alguém que tenha, por exemplo, a pretensão de dizer que a obra de Michelangelo, lá no teto da Capela Sistina, em Roma, não, tem que... Aquele Deus que está pintado lá, com aquela cara, aquele velho com aquela cara de brabo e tal, não. Tem que botar um Deus amoroso. Então vai lá e retoca a obra, né? Bota uns fachos de luz, uns negócios assim. Isso é uma completa falta de respeito, total
total e absoluta. Talvez aí uma pitadinha de vaidade, né? Se a pessoa escrevesse assim, olha, o livro dos Espíritos, conforme eu entendo, tudo bem. É o modo como ele entende. Cada um entende do jeito que quiser, e Deus respeita, e nós temos que respeitar também o pensamento de cada um. Se a pessoa escrevesse o livro dos Espíritos, conforme eu entendo, ok. Agora, a revisão do livro dos Espíritos, isso é uma afronta ao autor. Eu quero saber quem é que vai querer pegar a Mona Lisa e dizer, não, esse sorriso dela está muito enigmático, né? Esse cara aqui não pintou direito, não. Vamos atualizar isso aqui, botar um batonzinho nela. Então, vamos atualizar a obra assim, desse jeito? Uma falta de respeito. Agora, eu tenho aqui em casa, porque eu gosto, a melhor coisa do mundo é você aprender com o erro dos outros. O ser humano é o único que consegue aprender com o erro dos outros. Eu tenho aqui em casa uns 3 ou 4 livros dos Espíritos de vários autores, né? A revisão do livro dos Espíritos. Né? Não vou citar o nome dos autores, porque não interessa. Né? Agora, você lê, meu amigo Walter, é de uma pobreza de entendimento, de interpretação, que dá pena. Dá pena. Deus é o todo. Sim. Então, você está admitindo a teoria panteísta. Deus é o todo e absorve a tudo. É exatamente essa falta de cuidado com as palavras, cuidado com a informação, que leva aí a pessoa, porque a doutrina espírita não se abala com isso, né? Como Deus não se abala se alguém chegar lá e retocar aquela figura lá que está no teto da Capela Sistina. Para ele, tanto faz como tanto fez. A doutrina espírita não se abala, né? Da Vinci não vai se abalar se alguém retocar Kardec a Mona Lisa. Ele falou que Kardec era democrático, era uma pessoa sobretual. Ele falou que se provassem que o Espiritismo estava errado, que o Espiritismo mudasse. Perfeitamente. Em qualquer ponto, ainda diz assim, em qualquer ponto, a doutrina espírita larga o seu ponto e segue. Mas isso não autoriza ninguém a vir rever, fazer uma revisão de Allan Kardec. Talvez a pessoa possa dizer, do modo como eu entendo, como eu acho que é o meu entendimento. Aí sim ficaria menos vaidoso, menos pretensioso e talvez poderia até ter um pouco de credibilidade quando se faz assim. Porque você pode pegar um texto, né, e isso aqui você convida um punhado de gente, e cada um vem dar a sua interpretação, a sua visão, como ele enxerga. É a visão dele. A doutrina espírita está aberta. Ensino de Jesus é que nem elástico. Cada um estica do jeito que quer e do jeito que pode. E do jeito que interessa. Né? Não quer dizer que é essa a interpretação e ponto final, porque isso é dogma. Dogma no pior sentido da palavra, né? Você tem que acreditar nisso, porque essa é a única interpretação. Mas por que é, não né? É assim. Volta igual o Chicó naquele filme Auto da Compadecida, mas por que é não? É porque... Dogma. Só sei que foi assim, né? Só sei que foi assim. O Chicó. Só sei que foi assim. Não é assim. A pessoa pode botar um entendimento. Eu lamento muito por esses companheiros que se deixam levar um pouco pela vaidade e apresentam uma revisão, né? Tem revisão de tudo, né? Tem revisão de tudo aí. Não é só a doutrina espírita, não. Né? Há um punhado de revisão de um punhado de coisa. Mas é um entendimento. Talvez faltou só isso, botar o que eu entendo como, né? Livro dos Espíritos. Aí pode escrever o que quiser. Fica até bacana a gente ler e dizer, olha, o fulano de tal entende assim. Hã?
São os espíritos superiores que estão autorizando. Pois é. O pior é essa pretensão, lá no capítulo 20 do Livro dos Médiuns, tem informações assim, desse jeito. Se você perceber que o espírito está se declarando como superior, desconfia dele. Quanto mais venerado for o nome, maior tem que ser a desconfiança. Então, a doutrina espírita alerta, tem que tomar muito cuidado com os falsos profetas da erraticidade. Esses espíritos que chegam dizendo que são espírito superior. Olha, eu sou espírito superior, né? Já não é mais. Né? Eu só pegar lá no Livro dos Médiuns, o final dele, onde que tem carta psicografada, assinada por Jesus, que Kardec desmistifica e justifica. Quem já leu o Livro dos Médiuns, está lá, no final tem lá. São as famosas cartas apócrifas. São as famosas, tá lá, o título é esse, cartas apócrifas, ou seja, mentirosas. Ou seja, o autor não é esse que está dizendo. Não. Porque você pega um texto. Eu recebi há pouco tempo um texto que era de Bezerra de Menezes. Né? Estava lá, embaixo escrito Bezerra. Bom, podia ser o da Silva, né? Que também já desencarnou. O nome lá embaixo está, Bezerra. Mas o texto não condiz com Bezerra de Menezes, né? Dizendo, falando coisas horrorosas. Né? Esse espírito superior vai amedrontar a gente, trazendo informações daquilo que vai acontecer. Ó, vai acontecer. Mas se vai acontecer, para que está amedrontando a gente? Deixa quieto, deixa a gente ficar feliz agora e sofrer depois. É só passar pelo crivo da razão, igual Kardec fazia. Exato. Mas é isso, companheiro. Só para terminar, vou tá lá no capítulo 28, na prece de número 75, o segundo parágrafo. Entre os espíritos perversos, gente, está aqui, ó. Tá? Há duas categorias bem distintas. Aqueles que são francamente maus, ou seja, ele não esconde que é mau. E os que são hipócritas. Os primeiros são infinitamente mais fáceis de conduzir ao bem, e os segundos são os mais frequentemente de natureza bruta e grosseira, como são vistos entre os homens. Então, ou seja, os hipócritas, eles usam justamente disso aí, essas cartas apócrifas que você falou aí. Então, vamos saber o seguinte, meus irmãos. Na dúvida, aplica Kardec e pronto. Uma Kardec de origem. Não erra. Na dúvida, não, Kardec está pouco? Jesus, pronto. Se você é evangélico, não é espírita, abre lá a primeira carta de João. Meus filhinhos, não acrediteis em todos os espíritos, porque tem espírito hipócrita, tem espírito malfeitor, tem espírito leviano, tem espírito pseudo-sábio, tem espírito de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é maneira. Não acredita neles, não. Vê primeiro se o espírito é de Deus. Isso é a informação que se passa. Está um barulhão aí que chegou aí fora. Palestra, viu? Só um instantinho, só um instantinho. Fui fechar a janela por causa do barulho que chegou aí. Mas é isso, companheiro. Vamos passar, então. Eu falei que isso dá assunto para uma palestra. Nós vamos conversar depois. Meus irmãos, vamos passar, então, a fluidificação das águas. Rogando a Deus Pai, neste momento, pela fluidificação de nossas águas,
pedimos que sejam depositadas nelas as energias, os remédios, para que esta água se transforme naquilo que será a purificação de nossa alma, de nosso corpo físico. Pedimos, Pai, que estas mesmas bênçãos, que esta mesma oportunidade de reparação, de elevação moral, chegue a todas as águas do planeta, levando aos nossos irmãos este remédio para o corpo físico e para o corpo espiritual. Amados irmãos, é o momento dos passes, aquele momento em que a contribuição das energias doadas por cada um, somadas às bênçãos e luz de Deus Pai Todo-Poderoso, nós vamos rogar para que possamos levar fraternalmente aos nossos irmãos, onde quer que estejam, aqueles que se encontram em desequilíbrio, aqueles que se encontram em aflição, em desespero diante de suas provas, aqueles que se encontram carentes da fé, da esperança, do amor de Deus Pai. Deus, rogamos que neste momento possamos abraçar a todos estes irmãos, que possamos levar essa energia a todos aqueles que nos rogam preces e que temos anotado em nosso caderno. Pedimos, Pai, pela espiritualidade amiga, verdadeira proprietária deste trabalho, e peço que neste momento cada um se concentre em preces de louvor e agradecimento enquanto vamos recebendo o passe. Deus Pai Todo-Poderoso, agradecemos a todos que aqui estão conosco, que vão assistir este trabalho mais tarde. Agradecemos ao Calci pela valorosa contribuição aos nossos trabalhos. Lembrando que amanhã, quinta-feira, nós teremos 2 transmissões. Às 9 horas, com Helder, um participante que fará sua estreia no Evangelho. E à noite, às 20 horas, nós teremos uma palestra com o professor Antenor. Amanhã tem 2 professores. Tem muito para nós aprendermos amanhã, gente. Calci, se você quiser fazer as considerações, eu vou te pedir para encerrar com a prece, fazer suas considerações e fazer a prece para nós, pode ser? Pode, pois não. Fique à vontade. Agradecer a ti, companheiro, pela disponibilidade, pelo trabalho, viu, que você realiza. Às vezes a gente não tem noção do que faz. E é bom que seja assim, porque aí a vaidade não bate. Mas é preciso, às vezes, que os amigos venham e deem o devido incentivo para que o companheiro continue aí nessa batalha, nesse trabalho extraordinário de sacramento, e irradiar para quem quiser o ensino do Cristo e a orientação da doutrina espírita. Então, muito obrigado pela chance, pela oportunidade que você nos dá. E agradecemos também a Jesus, que nos permite esse encontro através das ondas do poder, do espírito, da tecnologia, unindo a ciência como meio
para atingir a finalidade que é a religiosidade, o comportamento moral de cada um de nós, o esforço em a gente se melhorar um pouquinho mais a cada dia. Obrigado, Jesus. Paz para todos. Encerrando, então, essa nossa atividade. Muito obrigado a todos vocês, meus irmãos. Jesus e muita luz. Calci, vamos abrindo as porteiras. Aguarda um Uma instantinho. beleza.